Olá a todos. Eu recebi um trabalho sobre o uso de cloroquina nos pacientes com Covid-19 e achei interessante dividir com vocês esse assunto, pois é um trabalho científico que, embora não tenha passado por revisores, e é interessante pela simplicidade, embora seja criticável em alguns pontos, e foi comentado pelo ministro da Saúde nesses últimos dias, onde a discussão sobre cloroquina está muito em alta, vamos dizer assim. Eu vou tentar fazer um resuminho para vocês conhecerem, para entrarem nesse assunto bastante polêmico da hidroxicloroquina no Covid-19. O texto ele foi feito no hospital de Renmin, no epicentro, né? Wuhan, na Universidade de Wuhan. O autor principal é o Zhang Zhang e tem vários outros colaboradores nesse trabalho. Ele foi publicado na internet, vamos dizer assim, no dia 22 de março, mas foi comentado nessa última semana, e o título é A Eficácia da Hidroxicloroquina em Pacientes com Covid-19. Na verdade, ele faz algumas considerações, o autor, na introdução, baseado que, em considerando que há uma suposta ação da hidroxicloroquina, pelo menos em laboratório, in vitro, não em humanos, contra o Covid-19, considerando que há uma suposta ação da hidroxicloroquina em relatos clínicos anteriores, inclusive com um colega dele, que tratou 5 pacientes somente, mostrando dados positivos. E considerando também que a cloroquina, esse sal, onde ele tornou-se de cloroquina para hidroxicloroquina, diminui os efeitos colaterais, eles resolveram utilizar num grupo maior de pacientes a hidroxicloroquina. E entre 4 e 28 de fevereiro deste ano, recente demais, foram admitidos 142 pacientes no serviço do hospital de Renmin, em Wuhan. Mas somente 62 pacientes foram inclusos nesse trabalho. Por quê? Porque para incluir os pacientes, eles tinham que ter esse pré-requisito aqui. Eles tinham que ter pelo menos 18 anos, ter o resultado de PCR positivo para Covid-19, tomografia com pneumonia e saturação de oxigênio, ou seja, a quantidade de oxigênio que passa na circulação arterial, ou a quantidade de oxigênio que tem no sangue arterial em relação ao que é oferecido de oxigênio ao paciente, esse índice acima de 300. De uma forma geral, é interessante notar que nesse trabalho, diferente da grande maioria que estava colocando pacientes muito críticos, essa apresentação de inclusão faz com que, a partir, pelo menos, desse trabalho, a inclusão de um número um pouco maior de pacientes numa situação clínica, apesar de ter pneumonia na tomografia, numa situação clínica inicial, mais favorável, numa fase inicial da pneumonia, numa condição clínica melhor que aqueles pacientes críticos. Eles excluíram, tá? Por isso que não puseram mais pacientes. Nesse período eles incluíram nesse trabalho 62, mas excluíram uma grande parte. Por quê? Porque eles eram pacientes que tinham retinopatia, antecedentes de bloqueio cardíaco ou arritmias, doenças hepáticas, insuficiência renal, gravidez ou em fase de amamentação, ou esse paciente ia ser transferido para outra unidade e ia perder o segmento desse paciente, e pacientes muito graves. De uma forma geral, repetindo, ele colocou pacientes em uma situação melhor, não em condição crítica, porque na medicina eu entendo que também não adianta fazer numa fase muito final, porque a tempestade inflamatória é tão grande que independe do tratamento para fazer a reversão, e tirou pacientes que supostamente poderiam ter problemas com o uso da hidroxicloroquina. Então vamos lá. Então, como eu falei, eram 62 pacientes. Eles foram distribuídos aleatoriamente
em dois grupos: 31 pacientes que usaram cloroquina e 31 pacientes sem cloroquina, distribuídos de forma sorteada, vamos dizer assim. E interessante dizer que nem os pacientes sabiam que estavam usando cloroquina e nem os investigadores nesta fase sabiam quem estava usando cloroquina. Souberam no final, depois de concluído toda a evolução e análise clínica e laboratorial. Mas durante a feitura desse trabalho, nem os pacientes nem os investigadores sabiam em qual braço os pacientes estavam, ou no braço que estava usando cloroquina e no braço que não estava usando cloroquina. Como é que é o desenho do trabalho? O trabalho é muito simples. Eu acredito que seja um trabalho que, por não detalhar também quais eram os outros tratamentos que eram realizados nos pacientes, com diferença só na cloroquina, é um trabalho simples, sem muita profundidade nas questões de outros retroantivirais que foi utilizado, ou uso de corticoide ou não. Então ele realmente sofre bastante crítica e pouco provável que seja um artigo publicável com revisão realizada de forma bastante intensa num periódico como o New England Journal of Medicine. O desenho então é o seguinte: no início se media nesses pacientes, se mensurava de uma forma igualitária a todos a temperatura, a intensidade da tosse e a tomografia de pulmão inicial. Esses pacientes, estando no braço ou não, tomavam os 5 dias consecutivos de cloroquina ou placebo. O que significa placebo? Uma medicação visualmente idêntica, mas sem ter o sal cloroquina, e no final fazia a mesma análise de temperatura, intensidade de tosse e realizava a tomografia para avaliar a evolução da pneumonia. Então no 0 dia fazia a pré-análise, fazia o uso dos 5 dias com ou sem cloroquina e no dia subsequente ao último dia de cloroquina fazia a mensuração, a mesma realizada anteriormente. É interessante notar, portanto, então, nessa tabela, parece cheia, mas vou tentar esmiuçar, e não estou fazendo considerações à qualidade do trabalho, mas sim mostrando para vocês os resultados desse trabalho, que numericamente ele é muito maior do que aqueles 5 iniciais do colega dele. Aqui são as características dos pacientes, né, o número de casos, como eu falei, 62, 31 em cada braço. Controle significa que ele não recebeu hidroxicloroquina e o grupo que recebeu. A idade média, você vê que a idade média de todos são muito semelhante, então não há diferença entre a idade do grupo controle e do grupo que tomou hidroxicloroquina. Em relação à distribuição de sexo, homem ou mulher, também não há grandes diferenças que pudessem influenciar nesse resultado. Os dias de febre, né, você nota aqui já um resultado interessante, que quando você compara o grupo controle e o grupo de hidroxicloroquina, o grupo que tomou hidroxicloroquina, segundo o autor, foi um resultado importante a redução de dias com febre. Da mesma forma, a tosse, que são sintomas muito comuns da Covid-19. Você vê que o número de dias com tosse é muito diferente entre aqueles que tomaram hidroxicloroquina e o controle, que não tomou. Então você vê que aqui na febre, de 3,2 dias de média, variando de 1,3 dias, para a hidroxicloroquina foi somente 2,2 e variando um desvio muito menor do que o grupo controle. E os dias de tosse, que para um foi de 3,1 de média, para quem tomou, para os pacientes do grupo que tomou hidroxicloroquina, somente 2. E com um desvio padrão muito menor. Ou seja, esses dois sintomas muito comuns,
Foi muito significativo esse resultado de que quem usou hidroxicloroquina teve menos febre, ou menos dias de febre e menos dias de tosse. A progressão aqui é muito interessante, que os 4 casos que evoluíram para uma doença grave, esses pacientes que estavam internados, mas numa situação leve, os 4 casos todos pertenciam ao grupo controle, a que não estava recebendo hidroxicloroquina. E, obviamente, efeitos adversos relacionados à hidroxicloroquina, teve 2 no grupo, obviamente, que tomou hidroxicloroquina, mas foram, segundo o autor, sintomas leves, tratado. E aqui talvez é um ponto importante, porque o maior receio da área médica, e o que está impactando muito negativamente no sistema de saúde público e privado, é a questão do acometimento pulmonar. Você vê que agora, nessa tabela, em vez de estar aqui, o grupo controle está aqui. O grupo controle, essa linha, aquele que não recebeu hidroxicloroquina, e o grupo que tomou hidroxicloroquina. Você vê que houve uma exacerbação do quadro. Dá uma olhada. No grupo controle que não tomou hidroxicloroquina, em 29% exacerbou o quadro, piorou o quadro da tomografia. Na hidroxicloroquina, somente 2%. Não teve mudança, é bem semelhante os resultados dos 2. Mas olha que interessante, daqueles que tiveram melhora, praticamente 80% dos pacientes do grupo que tomou hidroxicloroquina teve melhora. Desses, 61% teve melhora importante, ou seja, acima de 50% foi reabsorvida da tomografia comparativa antes e depois. E aqui você vê que no grupo que não tomou hidroxicloroquina, além dos 4 que eu havia falado que evoluiu para doença grave, 54% tiveram melhora, em relação a 80%. E melhora importante somente em 16%, enquanto que quem tomou hidroxicloroquina teve 61%. Segundo o autor, essa diferença entre melhora, seja moderada ou significativa, entre o grupo que tomou e não tomou, foi, pelo menos estatisticamente, foi importante, certo? Uma coisa interessante que o autor coloca é que no hospital dele, que é um hospital geral, eles recebem muito paciente lúpico, que teoricamente é um paciente imunossuprimido, que faz uso de hidroxicloroquina. Interessante dizer que ele relata oficialmente nessa pré-publicação de que nenhum paciente lúpico com lúpus eritematoso sistêmico em uso de hidroxicloroquina em virtude do lúpus, nenhum desenvolveu sintoma e nenhum teve positividade do Covid-19. Então é uma pergunta até que eu abro, se alguém conhece alguém que faz uso de hidroxicloroquina por outros motivos e que teve a doença comprovada de Covid-19, ou sintomas compatíveis, ou positivou realmente numa análise de PCR, que é o exame atual, certo? Que é o mais confiável, pelo menos por enquanto. Obrigado.